Debate da semana. Viva, começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia, hoje com os senadores António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa. Boa tarde aos três. Boa tarde. Boa tarde. Hoje olhamos para três temas que marcam a atualidade regional. Primeiro, recordamos Adam Blandi, ex-presidente do Grupo Blandi, que faleceu esta semana. Depois, analisamos a mudança no Conselho de Administração do César Ramo, com a saída de Herberto Jesus e o alerta de Miguel Albuquerque sobre a necessidade de cortar gastos na saúde, numa altura em que está a ser construído um novo hospital. E, por fim, a campanha lançada pela Associação de Promoção da Madeira explora, respeita, preserva, isto para sensibilizar visitantes e residentes para práticas responsáveis e preservação do destino. Está assim lançado o debate da semana, mas como é habitual, começamos com a frase escolhida por cada um dos nossos comentadores. Começamos também, como é habitual por si, Miguel de Sousa. Olá, boa tarde então, e vamos a este programa. Eu a mim estranhei hoje uma notícia que vem no diário sobre o JPP solicitar ou procurar uma introdução, introduzir no Orçamento de Estado uma disposição que faça criar a cobrança de uma taxa das receitas da Zona Franca da Madeira, das taxas fiscais da Zona Franca da Madeira, para, para um fundo de desenvolvimento que eventualmente estariam a querer criar. Uhum. Ora, isto é um absurdo de todo o tamanho. Chegar aqui hoje, não sei se a razão é por ser um partido novo ou um partido de novos, mas isto de fazer, ir à Assembleia da República pedir para eles cobrarem uma parte das nossas receitas fiscais, quando é uma receita da região, não estou a ver como é possível sequer, eles nos roubarem a pedido do JPP uma parte das taxas ou das cobranças de impostos no âmbito da Zona Franca da Madeira para fazer um fundo que nem se percebe bem depois quem é que ia administrar e para o que seria que iria fazer. Portanto, isto é uma coisa tão ridícula que eu fui buscar, porque isto não se pode dar na Assembleia da República a ideia de que isto é todo um conjunto de cataventos e não se percebe bem o que é que se está a fazer. Expressão utilizada por Luís Montenegro a propósito de André Ventura em tempos, catavento. Ricardo Vieira, qual a frase que nos traz esta semana? Olha, uma frase de hoje do Dr. Miguel Albuquerque que afirmou que é preciso coragem política para desburocratizar. Uhum, E acrescentou que o Estado toma conta de tudo. Para fazer um projeto em Portugal é preciso um parecer para tudo, até para o jardim da casa. Como, digamos, justificação para esta coragem política para uhum. desburocratizar. Eu começava por dizer que espero que não lhe doa as mãos nesta coragem política. Primeiro, porque a desburocratização pode ser feita a nível regional. Não é preciso que haja uma lei nacional para começar a desburocratizar. O Dr. Miguel Albuquerque tem essa possibilidade através da Assembleia Legislativa. Em segundo lugar, porque muita da burocracia que existe resulta da quantidade de departamentos que são ouvidos sobre qualquer coisa que se queira fazer na região. Nós temos uma quantidade de entidades. Aqui há dias disseram que há projetos que têm que passar por 14 entidades distintas. A desburocracia que talvez começasse por aí. Uma coisa que a lei prevê, que é uma conferência de todos os organismos, era uma das coisas que se podia fazer. Em vez de esperar parecer um a um para cada lado, fazia-se uma conferência entre todos e dali já saía a decisão. Em segundo lugar, porque tem sido tornado público que muita da burocracia é causada por desentendimentos entre, por exemplo, departamentos do governo e departamentos municipais. Veja-se o que está a ocorrer com o projeto do Portinho, onde um POC, que é um plano da orla costeira na Madeira, está a questionar
muitas das competências municipais e até direitos individuais já consagrados por via do urbanismo e que está a criar problemas a essa matéria. Olha, é o que eu digo, não lhe falta coragem política, de facto, que ele invoca para que se comece a desburocratizar. E talvez por aí, começar por aí. E já agora, enquanto fazemos isto como passo, eu queria chamar a atenção, porque eu soube, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, Uhum. quer-se construir um hotel, não se vai à Câmara com um projeto, nem se vai pedir licenças, nem pedir parceiros, nem nada. Faz-se o hotel. E tem que se fazer o hotel com base na lei que existe, nos regulamentos que existem. E, portanto, tem de cumprir. Se fizer de forma diferente, o que é que acontece? Será reprovado e terá de repor o que aconteceu realmente. Conheço um caso de um hotel construído na Flórida, portanto, de acordo com a lei, os arquitetos é que mandam, é que fazem, portanto, aqui parece que não ficou exatamente como a lei e o regulamento diz, mas o projeto é dado no fim. Não é feito cá parecer nem nada disso. Que é feito, está de acordo com a lei ou não está de acordo com a lei. Não é estar à espera, como eu tenho um projeto que está há 2 anos e meio e eu não consigo desenrascar aquilo. Burocracia, Zona Franca, António Trindade. Que frase é que nos quer revelar ou que terá impactado, de certa forma, a sua semana? Não, eu preparava-me para trazer exatamente aquilo que o Diário de Notícias publicou no que diz respeito à nova campanha da AP Madeira, e reservava-me para falar um pouco mais da discussão das capacidades de carga, que tem sido muito mal entendido na discussão política regional. Temos esse tema guardado para análise neste Eu debate. julgo que sim, mas de qualquer maneira eu julgo que este início da publicidade que foi lançada pela Primeira é particularmente importante porque como primeira forma de ultrapassarmos aquilo que é que se iria acumulando como tendência regional, que é alguma demonização do turismo. E este tema parece-me que será, julgo, era interessante voltarmos a falar e por isso reservava como, no fundo, aquilo que a AP Madeira lançou do explora, respeita e preserva, dando aqui uma abrangência global que não seja só ao turista, às novas gerações, ao novo tipo de turista que as novas modalidades de acessibilidades também geraram, mas, sobretudo, uma responsabilização e, ao portanto, a consciencialização de que, em relação aos madeirenses, também da forma como devem preservar a sua própria ilha. Muito bem. Está assim concluída esta ronda de frases que os nossos comentadores trazem habitualmente no início do debate e entramos assim no primeiro tema, lembrando Adam Blandy, que faleceu esta semana, o ex-presidente do grupo Blandy, que liderou durante décadas, deixou um legado marcante no turismo, na economia, e na vida cívica também, naturalmente, da Madeira. Eu continuo consigo, António Trindade. Que legado é que nos deixa Adam Blandy? Adam Blandy, além digamos, da representação, da representatividade que tem do que têm sido os grupos britânicos na Madeira, é uma personalidade única que nós temos em relação à qual eu presto a minha homenagem. Fui um homem que durante muitos anos, durante várias décadas, soube muito bem integrar aquilo que se eram, digamos, a relação da comunidade britânica, que historicamente sempre viveu um pouco distanciada do meio regional, da vivência regional, da vivência social. E foi E o Adam hostilizada, de certa forma. e foi não tanto o Adam, mais a família propriamente Sim, sim, sim. pessoalmente o Adam. Em relação a alguns políticos, o Adam Uhum. era relativamente preservado. Mas não podemos
deixar de referir o que foram as dificuldades e a forma como ele lidou, sobretudo no período pós-25 de Abril. Foi um período muito difícil. A representatividade do grupo, a abrangência da intervenção do grupo nas diferentes áreas de turismo, da navegação, as áreas comerciais, as áreas de pequenas indústrias, depois no desporto e depois na própria vida social. O Adam foi sempre alguém que teve uma relação muito próxima de muita gente, de muitos estratos, fruto inclusivamente das suas ligações até desportivas. Não há dúvida nenhuma, uma das figuras a quem o golfe deve efetivamente muito em termos regionais, e foi um empresário que criou, no fundo, pela sua própria iniciativa e com os seus próprios riscos, um dos dois campos de golfe da Madeira, mas teve depois também uma particular responsabilidade e um relacionamento entre os setores sociais, em relação ao qual eu tenho que prestar a minha homenagem. E o homem também que defini muito bem qual foi o seu tempo de saída. Isto não há dúvida nenhuma, nós que andamos nesta fase de pré-reformas, de reformas, temos sempre uma dificuldade muito grande. Ele assumia de uma forma justamente racional quando é que efetivamente se deveria passar aqui uma situação de subsidiariedade no próprio grupo e no seu relacionamento. E isto depois projetou-se em todas as áreas onde o grupo Blandi estava, nomeadamente nos grupos onde eles tinham efetivamente relação, nomeadamente no grupo Porto Bay, onde nós fomos co-protagonistas também durante muito tempo. Portanto, aqui não posso deixar de referir a minha homenagem a esse senhor que soube estar nas diferentes áreas sempre como um senhor. Ricardo Vieira, que palavras é que reserva para Adam Bundy e a figura que foi para a sociedade madeirense? Eu vou falar por três coisas que acho que é importante referir neste momento. Em primeiro lugar, a Madeira não tem palácios, são poucos os palácios. Temos património valioso em matéria religiosa, um ou dois espaços públicos que são de referência patrimonial, monumental, mas o grande património particular são as quintas. E nós temos visto, mercê da evolução económica, das coisas como são, não é? Muitas dessas quintas têm sido abandonadas, transformadas em outros empreendimentos, com outras utilizações. O Sr. Alan Bundy preservou a Quinta do Palheiro Ferreira e teve um grande cuidado nessa matéria, quer em termos da sua qualidade arbórica e florestal, quer mesmo no tipo de funcionalidade que associou a essa quinta. Esse é um aspecto que eu acho importantíssimo, porque tem uma vertente não só histórica, preservação patrimonial, mas também uma vertente de rentabilizar economicamente um património, mantendo-o com a qualidade que tem. Um segundo aspecto que eu também gostava de referir e que é importante realçar tem a ver com a grande capacidade que o Sr. Adam Blandi teve de passar de um regime para o outro, mantendo sempre um bom relacionamento com as pessoas. Isso não é muito fácil na Madeira, porque se pensarmos, o 25 de Abril na Madeira foi também uma alteração de regime económico. Houve um conjunto de, digamos, agentes económicos que eram importantes na Madeira do antes do 25 de Abril, que foi radicalmente mudado com o 25 de Abril. O Grupo Blandi manteve a sua importância no espaço económico e isso deve-se muito à pessoa do Sr. Adam Blandi. A terceira referência é uma referência mais genérica e é uma referência que tem a ver com uma certa expiação, que eu tenho uma necessidade de a fazer. Durante alguns anos houve aqui um certo ódio ao inglês, ao investimento inglês. Até se achincalhava os ingleses que vinham para a Madeira.
Eu sei que há muitas tradições sobre isso, também há algumas culturais. Eu lembro do que aconteceu ao Kelly, por exemplo, que foi um pastor que veio aqui à Madeira e acabou por ser corrido da Madeira por razões religiosas. É um passado triste que a região tem também na sua história. Mas foi particularmente acentuada a síntese em relação aos ingleses, logo a seguir à instauração dos governos regionais. Isso foi extremamente negativo. E é preciso aqui fazer uma expiação a essa matéria. Os ingleses deram muito à Madeira, trouxeram muito investimento à Madeira, trouxeram até um certo estilo de vida e um certo estilo de turismo que eu acho que é muito importante preservar. Louvo o Sr. Adam Bland e nele os ingleses trouxeram o bom que a Madeira ainda hoje pode demonstrar. Miguel de Sousa acompanha estas palavras de Ricardo Vieira, especialmente nesta última questão que foi abordada. Eu conheço o Sr. Adam Bland, eu conheci o Sr. Adam Bland desde criança, porque eu jogava golfe desde os 8 anos e ele é um dos fundadores, o tio dele era o fundador do campo do Santa Serra e toda a sua família jogava golfe e, portanto, convivíamos e era um grupo de pessoas amigas que praticavam o mesmo desporto. E eu tenho a primeira referência em relação a ele, para além da forma peculiar que ele tinha de jogar golfe, mas era de uma vez num convívio, depois de um jogo de golfe, e eu tinha para aí 19, 20 anos, e ele disse: no dia que eu fizer 50 anos, eu deixo de trabalhar. E isto ficou como o farol. Só que eu consegui cumprir e eu não cumpri, porque ele no dia que fez 50 anos deixou em Solar de Moinhos e outras situações que ele tinha permanentes e passou a tomar conta dos seus negócios, principalmente da parte familiar. Mas aquilo de, para mim, que tinha 20 anos, 50 anos, parecia que nunca mais lá chegava. E ele estaria próximo. E o que é facto é que pareceu-me uma atitude, uma forma de eu invejar aquilo de se poder dizer eu, aos 50 anos eu não trabalho mais. E depois eu lembro-me, como se fosse hoje, dele chegar ao meu gabinete no governo regional com uma carta do Ministério da Defesa informando da expropriação da quinta do Palheiro para instalar uma base de mísseis. E, portanto, não haveria quinta hoje se não tivéssemos desviado a base de mísseis desse mesmo local. Tinha lá até o preço que ele receberia pela expropriação da quinta e ele estava verdadeiramente incomodado e para quem o conhecia era ele, portanto, as emoções e ele mostrava-se bem. E então eu disse-lhe, Sorada, deixe-me ver o que é que se pode fazer. Obviamente que tive que falar com mais gente, isto dizer que ia-se fazer uma tentativa para um Blandi não era a coisa mais bem, Bem vista. bem vista dessa altura. Eu lembro-me bem sobre esse ponto, mas isso fica para mim. E o que é facto é que eu fui falar com o general Cerqueira Rocha, que era na altura o comandante-chefe das Forças Armadas, e disse: o general, na Madeira não tem nenhum campo de golfe, porque na altura o Santa Serra ainda era o campo antigo, era o campo original, portanto, de nenhuma qualidade, e aqui estávamos na perspectiva de ter um campo internacional com tudo o que havia lá fora e que aqui nós não tínhamos. E eu disse: general, vamos ter que inventar uma ou outra forma Então, o general Cerqueira Rocha disse: olha, eu não percebo, eu não sei bem porque é que foi a definição desse local, vou ver. E lá foi, daí uns meses, um mês, dois, três, telefonou-me, eu voltei lá e ele disse-me: temos uma solução, é que a base de mísseis tem que ter vista ou para o Funchal ou para o aeroporto. Como para o Funchal vai ser difícil de encontrar uma ou outra situação, vamos procurar um terreno que tenha vista para o aeroporto, onde se possa instalar a tal base de mísseis. E procurado que foi o terreno, não foi muito difícil. Foi ali no Porto Novo,
na zona onde hoje está o Nóbrega e aquela zona toda, portanto seria aí a alternativa que damos às Forças Armadas, e assim foi. Portanto, o Sr. Adam Blandi ficou liberto desse encargo, desse ónus, dessa desgraça, e como tinha-se comprometido em substituição a fazer um campo de golfe, lá fez ele o campo de golfe. O curioso da questão é de que, entretanto, acabou a Guerra Fria, a base de mísseis deixou de ser necessário, não existe nada disso, mas ele, ainda assim, e eu agora não me lembro do timing exato, mas está cumprida a promessa, e a Quinta do Palheiro não só tem o campo de golfe, como tem todas as suas manifestações diversas no seu interior. É um dos lugares, como dizia aqui o Ricardo, das maiores riquezas que a Madeira tem, não só a Casa Senhorial, mas também todos os outros espaços. E por isso mesmo, isto é um momento que eu ficámos muito amigos e sempre convivemos bastante. Não só por causa disso, mas também porque ele era uma pessoa estimável, uma pessoa de convívio fantástico. Uma modalidade que fica a dever muito também a Adam. É ele, os filhos, os irmãos, os primos, é todos, eles eram, até porque tiveram na base da construção do campo de golfe do Santa Sé. Sim, O Sr. sim. John Blandi foi ele que fez aquilo tudo. Uhum. Idealizou, fez, porque tinham as casas de férias no Santa Serra. Se elas fossem no Arieiro, se calhar o campo de golfe era no Era Arieiro. mais difícil de fazer. Era o sexto. Seria agora o sexto campo. Muito bem. Avançamos. A delegação de turismo, antes do 25 de Abril, queria fazer um campo de golfe no chão da Lagoa. E isso, sim, sim, isso foi discutido bastante, e os jogadores do Santa Serra da altura, já crescidos, portanto, é que tiraram da cabeça isso por causa da altitude, do frio, do nevoeiro, Claro. isso tudo. Muito E da bem. festa do PSD que viria a seguir. Acho que era o mais importante. Perfeito. Eram perfeitos. Muito bem. Passamos agora ao segundo tema deste debate, que foi escorrer latas de tinta esta semana, que ficou marcada pela confirmação da saída de Herberto Jesus, da liderança do César Rama, apesar dos rasgados elogios de Miguel Albuquerque, que foi proferindo também ao longo desta semana, a propósito do agora ex-presidente do Conselho de Administração do César Ramo, presidente do governo, que garantiu que a transição vai agora decorrer sem qualquer stress e que o serviço vai continuar a funcionar normalmente, enquanto se vão passando as pastas ou terminando os assuntos que estão pendentes para que a nova equipa entre de certa forma fresca ou com a casa arrumada, digamos assim. Vou começar por si, Miguel de Sousa. A saída de Herberto Jesus e deste Conselho de Administração do César Ramo, acha que foi conduzida da melhor forma, deixando tudo para a última, porque o mandato de Herberto Jesus terminava precisamente esta sexta-feira? Este para já, não vi essas latas de tinta por aí espalhadas, portanto vi alguma coisa, mas não dei muita importância a isso. Isso há sempre coisas nos bastidores que não se sabem, comunicações que não se conhecem, e por isso podem ter alterado e dado a conhecer antes daquilo que é o conhecimento público da situação. E não vejo que também não há lugares eternos. E eu também, como falou em elogios, eu tinha uma máxima que era, dizia o Dr. Alberto João, quando ele fazia um elogio, era que ia despedir. E, portanto, às vezes é que acontece mantém-se. assim. Normalmente elogia-se aqueles que não se gostam, e se calhar aqueles que se admira e acha que têm um trabalho condicente com os objetivos e os mínimos necessários, não se diz nada. Fica-se à espera que eles não um dia falhem para despedir-lhes, e então nessa altura se faz
o elogio, mas não está aqui em causa nada disso. Portanto, o Dr. Herberto é uma pessoa, portanto, competente, um homem de saúde, uma pessoa que tem ali um percurso grande. Não sei se gostou, se não gostou da liderança do Cesarame que teve. Não faço ideia, não tenho a mínima noção, não conheço o mínimo sobre essa situação. Agora, estou a perceber é que há uma liderança nova na Madeira, há uma nova secretária regional, é uma pessoa, portanto, que terá as suas convicções, as suas ideias, provavelmente conhece equipas que são de competência acima de qualquer suspeita e que podem com certeza conduzir o processo. Eu não vejo que, e eu só vejo que seja perigoso em qualquer precipitação. Eu não acho que dar tempo para encontrar uma equipa adequada é um bom sinal, é um bom assunto. Agora, precipitar só porque é comunicação social ou a oposição, ou seja lá quem for, anda curioso em relação ao que é, bom, não há de haver. E quando houver, espero que seja encontrada pessoa capaz. É um tema importantíssimo, é de uma complexidade. Eu devo dizer, eu nem esqueci se era capaz de fazer aquele trabalho. Eu acho que aquilo deve ser de uma complexidade. Obviamente que eu não tenho formação, isto era, nem pode ter. Aquilo é de uma complexidade, de certeza, tão grande, que eu louvo quem aceitar e desejo as maiores felicidades e espero que Deus o acompanhe, porque aquilo vai ser preciso de mais do que saber. Ricardo Vieira, pegando nesta deixa, naturalmente questiono se o governo, ou a secretária neste caso, geriu bem a saída ou este processo do Conselho de Administração do César Ramos, mas aproveito esta deixa de Miguel de Sousa para colocar aquela que é, para mim, para algumas pessoas, a grande dúvida. Se haverá coragem para colocar alguém na presidência do César Ramos fora do sistema político e sem cartão partidário, que seja um verdadeiro gestor, e que tenha, no fundo, que seja independente do poder político, que tenha experiência a gerir a saúde também do lado de fora. Vejo que o Ruben, apesar da sua idade, ainda continua a acreditar no Pai Natal. Quer dizer, mas E, tenho e eu conhecimento não que a tenho minha dúvidas idade, que vai ser assim. a minha idade já não me faz crer isso e, portanto, acho que vai sair a nomeação dentro daquilo que tem sido as últimas nomeações, pessoas ligadas ao partido ou à entourage regional dominante. Pois. Mas nem creio que isso seja necessariamente uma coisa Sempre uma negativa, né? hipótese, que eles, o Manuel Rodrigues, arranjaram uma maneira de entrar nisso. O amigo tem essa pega constante, isso vai levar lá ao sepultura. Mas, voltando à questão, eu acho que mais importante do que propriamente saber quem vai liderar. Sim. Não é fácil, como dizia o Tom Miguel Sousa, estou de acordo, deve ser dos cargos mais complicados, porque é difícil gerir um sector que está em crescendo de despesa e despesa necessária, porque hoje os diagnósticos terapêuticos são cada vez mais Os caros. medicamentos Medicamentos, também. tudo isso é muito mais caro. Depois é difícil gerir pessoas com egos bastante sublinhados. Terceiro, é difícil gerir eh, uma relação política com classes profissionais importantes, Como são os médicos. como são os médicos, e não só. E não só. E depois, também não é fácil gerir um sector que todos os dias vem para a comunicação social e que tem problemas. Nós temos listas de espera complicadas, temos as altas problemáticas, temos um hospital onde o grau de infecções é bastante elevado. Há um conjunto de coisas de facto problemáticas, mesmo na saúde regional. Não se tem a ideia de que isto é o paraíso. Aliás, eu sempre achei curioso, até isso uma vez aconteceu comigo, conferenciando com o secretário regional um problema de saúde que tinha num familiar, e o secretário regional lhe começou a sugerir logo: Ricardo, leva-o para fora daqui, pá, aqui na Madeira isso não é possível. Bom,
sei eu pensar como é que um secretário diz que temos o melhor saúde regional de saúde, o melhor sistema de saúde do país e até por aí além, e depois à primeira sugere logo que a gente vá para outro sítio. Quer dizer, isto é preciso também ter aqui alguma humildade. E há aqui duas coisas também que me parecem ser importantes referir neste momento. Uma coisa é gerir o hospital e a transição que se vai ter que fazer, embora aí há uma outra equipa, liderada pelo antigo secretário regional, que está a fazer, digamos, a gestão dessa matéria. E outra coisa que era mais importante, e que se calhar a região devia pensar nisso, não propriamente no Serviço Regional de Saúde, mas no Sistema Regional de Saúde, que é algo que hoje não envolve só o sector público. Nós temos hoje instalações hospitalares e, digamos, serviços de saúde privados de alta qualidade que deveriam ser integrados. Portanto, Lembro-me que houve um diretor político importante na região que teve uma visão exatamente contrária à minha. Que tudo o que era do Sazarame devia ser desempenhado pelo Sazarame. Nada de outsourcing, nada de acordos com de parcerias público-privadas. nada de parcerias, nada. Eu acho que isso é errado. Nós temos poucos recursos e a maneira Miguel, que uma visão. o Miguel, Miguel Ferreira tinha Miguel Ferreira era assim. defendeu isso até. Sim, sim, sim. A minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que nós temos poucos recursos e a ideia de pensar um sistema de saúde para além do Serviço Regional de Saúde, eu acho que era um desafio político interessante, que não será obviamente o Presidente do Cesarame que o vai fazer, mas que deveria ser uma questão mais genérica, mais geral, de reflexão para o futuro. António Trindade, falta ouvir a sua opinião a propósito deste assunto. Foi bem gerido, não foi? Estou manifestamente de acordo com aquilo que o Miguel e o Ricardo aqui referiram. Gostaria só de adicionar algo. Hum, O que me parece tem sido discutido muito recentemente, tem sido muito mais nomes É, do que propriamente sistema é ou verdade. do que propriamente. Portanto, o que está aqui em causa, e temos de ter em consideração, nós temos os custos de saúde aqui ou em qualquer lado do mundo estão a crescer a uma escala completamente diferente da gestão normal de qualquer orçamento. Isto porquê? A esperança média de vida aumenta. Evidentemente, o número de velhos aumenta. Os medicamentos estão mais caros, fruto, não há dúvida nenhuma, de uma evolução muito positiva na área da farmacologia. uhum. E por isso, naturalmente, estes custos vão efetivamente aumentando e por isso a capacidade de gestão torna-se algo particularmente mais importante e mais difícil de gerir. Só que estes temas não têm sido discutidos. O que tem sido discutido é esse autor aberto não vai continuar e quem vai. E aqui há algo que é particularmente importante. E deixa-me referir a algo que é também o hospital, em breve, vai abrir um novo hospital. Isto quer dizer, a dimensão e a responsabilidade que se coloca à gestão do Cesarame será naturalmente diferente neste período de grandes mudanças em termos de instalações regionais. Por isso, isto é um tema que só deve ser, ou pronto, que tem que ter uma responsabilidade direta do Presidente do Governo. Isto não é propriamente um tema mais da secretária A ou do secretário B. O tema, a dimensão e a envolvência intersetorial é tão grande que tem que ser necessariamente assumida pelo Presidente do Governo. E o Presidente do Governo tem-o assumido. Agora, o que é muito complicado, e temos que entender, e aí vão, digamos, os pequenos considerandos, as pequenas forças, os pequenos lobbies, é que se está a lançar nomes para agora, para cá para fora. E cada dia aparece ou o Dr. Rodrigo Cardoso, ou a doutora Cristina Pedro, ou o doutor... É para ver se cola, é para ver se Evidentemente, cola. não é só... Mas repara, é que a páginas tantas nós temos também de ter a consciência e nós madeirenses temos um péssimo hábito, realmente, é gostar de dizer, criar aqui os pequenos conflitos e isto, naturalmente, as pessoas são, digamos, as pessoas cujos nomes são efetivamente lançados na arena, isto tem implicações naturais e pessoais efetivamente muito grandes. Isto consegue-se desligar qualquer circuito
lançando estes nomes. Por isso, eu diria, é muito importante haver aqui um ambiente de solidariedade com o sistema, responsabilidade do sistema, mas, sobretudo, neste momento, de responsabilização a uma pessoa que deve necessariamente tomar as rédeas de toda esta informação. E seria, e já o referi, aliás, nas comunicações de ontem, dizendo a seu tempo iremos comunicar, mas não é nenhuma destas pessoas, evidentemente, vai ter que assumir agora a responsabilidade que não será qualquer uma dessas pessoas, mas a responsabilidade será necessariamente de um presidente do governo. Mas, António, deixa-me dizer, tu nunca foste governo e eu já fui, isto não funciona assim. Nem é pensável que vá funcionar assim. Se fosse dessa maneira que tu dizes, eu não teria tido os diretores que eu entendia que devia ter. Portanto, o presidente do governo é quem nomeia, mas quem escolhe é o responsável pela área. Porque se eu sou responsável pela saúde, então não sou eu que escolho as equipas da saúde, então é o outro que vai escolher. Este é um momento diferente. Este Muito igual aos este é um outros. momento onde tu, dentro de 2 anos, e todo o trabalho que vais ter na reformulação do sistema hospitalar. Para a questão do hospital, tu já tens a pessoa. Mas isto é isto. Portanto, para a questão do hospital, tu já tens a pessoa. E Isto é só para o funcionamento do César. E a escolha da pessoa para esse hospital Não é para o hospital, para instalar. para a instalação do hospital, Sim, sim. naturalmente tem uma relação hierárquica com a Secretaria Regional. Só que o Cesarão tem uma outra abrangência. O Cesarão tem uma abrangência, efetivamente. Pronto, este momento do Cesarão, onde se coloca o novo hospital, tem efetivamente uma abrangência que eu julgo que seria muito importante, porque a figura de um presidente de um governo não é naturalmente só estar, digamos, nas corta-fitas ou a ter a sua visão mais global. Tu sabes bem que nem este, nem o anterior. Não é coisas dessas. Mas tem que Agora, é preciso perceber, e eu estou aqui a dar a minha opinião, que o titular da pasta, aquele que é encarregado politicamente do sector, é o que vai ser responsabilizado. Não é o Presidente do Governo se correr mal a saúde. Se correr mal a saúde, vai para a rua o Secretário da Saúde. Não vai para a rua o Presidente do Governo escolheu mal o Presidente. Miguel, houve as declarações do Presidente do Governo de ontem. Não é preciso de ouvir nada para ter uma opinião. Quer dizer, eu posso enriquecer a minha informação. Neste caso, eu evidentemente entendo bem o tipo de declarações que o Miguel Albuquerque teve. E lamento se um secretário regional não tem nada a ver com isso. É lamentável e ainda vai acabar bem. Não estou a dizer que o secretário não deve ter a ver, estou a dizer que o Isso, Presidente do Governo tem a ver. Sim, sim. O Ricardo queria usar Não, a é um palavra. pequeno pormenor. Uhum. Nós temos na Madeira, primeiro, o Cesarame é uma entidade pública empresarial. E A empresa que gera o serviço público. está integrada numa coisa que se chama CERAM, que é o Sector Empresarial da Região Autónoma de Madeira. Tem um diploma regional e que tem também um estatuto de gestor público regional que deve ser respeitado. Se a lei fosse cumprida, antes da nomeação, teria de haver quase provas das qualidades técnicas do gestor que vai para lá. Porque tem que fazer um mandato de 3 anos com base num contrato de gestão que tem que ser cumprido. Eu julgo que nada disto é cumprido. Não é? Julgo que nada disto é Voltamos cumprido. à pergunta que eu coloquei Portanto, logo a questão- no foi o que início, eu lhe disse, Ricardo. foi o que eu lhe disse. Nós não estamos neste registro. Nós não estamos neste. Quando eu olho, por exemplo, para o presidente do Banco da Inglaterra, que é um homem que não é inglês, que foi recrutado por concurso e que está a exercer as suas funções numa área de especial significado para a soberania, nós estamos muito longe dessas matérias. Mas o Banco da Inglaterra não é bem um banco público. Mas tem funções públicas. Tem funções de regulação tem responsabilidade. e tem funções de regulação também. Este é efetivamente um tema que tem sido muito discutido e muito tratado em termos nacionais, como foi, digamos, a demissão do diretor-geral de Saúde Nacional.
digamos, Mas é matéria que também, a nível nacional, não há nenhuma virgem. Ninguém aqui está isento de pecados nesta matéria. Quer dizer, a gente vê coisas a nível nacional, talvez até mais chocantes do que se passa aqui. Uhum. Portanto, eu acho que isto é pena o país ainda não ter esta cultura de qualificação técnica e responsabilização. Vamos adiante. Vamos adiante, fechado este tema que fez correr tinta esta semana em relação à O segundo substituição. muito tempo. Não houve muita tinta, não. Calhar foi mais aqui nos vossos parceiros. Olha, isso ainda vais. Um, Fechado este assunto, passamos naturalmente ao próximo, e terminamos este debate da semana. Ainda temos sensivelmente 15 minutos, com a análise ao turismo e à sustentabilidade, com o lançamento da nova campanha. Um tema, coisa que nunca fizemos. Boa. Uma sugestão aqui do nosso António Trindade, a propósito da nova campanha da Associação de Promoção da Madeira, Explora, Respeita, Preserva. Isto numa altura coincidente também com as imagens que nos chegaram desde o Fanal, que chocaram muitas pessoas que não sabiam em que estado é que se encontrava um dos muitos pontos que são visitados pelos turistas, essencialmente, mas também por madeirenses. Esta é a política correta em termos de promoção adotada pela APM? Eu só queria acrescentar a este tema outro que, de certo modo, se interliga com a promoção, tem a ver com a discussão que tem sido feita em termos de capacidade de carga. E tens trazido o termo discussão de capacidade de carga para tudo o que são infraestruturas ou tudo o que são áreas de desenvolvimento turístico regional. E eu queria chamar a atenção dizendo que as capacidades de carga são opções políticas. Não, Miguel, é muito importante. Eu queria chamar. António, eu vou ser mais direto. Dou-te o meu tempo também. Não, Miguel, não. É que isto é um tema que tem a ver com. Não, mas dou-te o meu tempo também. Isto é para quem sabe e eu não percebo nada disso. Deixa-te lembrar uma coisa. Em 1984, foi a volta de 84, foi aprovado o terceiro plano de ordenamento de turismo regional, e que trazia, e queria, digamos, sumarizando muito o que era este plano, dizia o seguinte: foram convidados, foi aberto um concurso público para se basear numa expertise, num grau de profissionalismo muito grande, a definir qual seria quais são as propostas de desenvolvimento regional. Então, o que é que esta gente fez? Preparou vários cenários de crescimento, e dizia: para crescer tantas camas a Madeira, o que é preciso ter? Em primeiro lugar, ligação entre a região e os municípios. Saber, quando se falar em vai crescer mais 5.000 camas ou 10.000 camas, não é igual crescer 10.000 camas no Funchal ou ter 10.000 camas disseminadas pela ilha. Mas não é só o crescimento. O que é que ele perguntava depois? Em termos económicos, em termos sociais, em termos laborais, o que é que cada uma destas opções representava? E aí sim é que era discutido politicamente a opção que os governos e as câmaras assumiam na definição de plafons e de categoria e de qualificação de cada um modelo deste desenvolvimento. Era isto a capacidade de carga que muitas vezes não foi entendida, e em termos deste Parlamento Regional foi muito discutido a politização, sem antes fazer aquilo que deveria ter sido proposto. Façamos um estudo técnico das capacidades de carga, da capacidade de crescimento, e depois é reservado aos políticos tomarem uma das decisões possíveis. Portanto, era este tema que queria abordar só rapidamente na capacidade de carga. A outra é o Funchal
está agora cheio de mupis, do explora, respeita e preserva. E muito bem. Porque, tal como referi no início, esta tendência dos populismos digamos, e de levar naturalmente ao ambiente de pequenos ódios em relação a segmentos que são fundamentais, tem despertado esta necessidade de saber que regras de conduta é que nós temos que. Pode-se inverter a lógica da arte de bem receber pela qual os madeirenses são tão bem conhecidos. É verdade. O grande problema é que agora esta crítica, de repente, começa-se a demonizar quem efetivamente nos alimenta, um dos principais setores, esquecendo efetivamente o próprio mau comportamento dos residentes, dos próprios madeirenses. E isto é particularmente importante. Esta ação considero-a muito importante, que se como primeira sensibilização aquilo que o madeirense deve fazer na preservação do seu próprio património. E o exemplo que dá do Fanal é exemplo típico de que muito do devasse destas zonas, destas regiões, acaba por ser também muito do próprio residente. Agora, é importante que isto não fique nos MUPIs. E o que é importante é que há ações, e nós sabemos todos dos excessos de carros, das idas aos picos de Arieiro, o mau tratamento de salubridade nas levadas, tudo isto é algo que exige uma corresponsabilização, digamos, não só das entidades regionais e locais, muito da responsabilidade local. E o que é que se assiste? É os próprios municípios a assumirem agora, a quererem assumir, a passar esta responsabilidade para a entidade regional, gerando aqui hiatos de competências negativas. E isto é que é grave nesta abordagem. Por isso, Numa fase em que já cobram taxa turística. E tanto quanto eu sei, há novas propostas e propostas a muito curto prazo e definidas num curto e médio prazo de algumas ações, de alguma redefinição, como utilizar, num conceito de utilizador-pagador, as próprias infraestruturas da natureza regionais. E estão, julgo eu, estão suficientemente oportunas, estão a ser suficientemente trabalhadas para que seja apresentada agora novas modalidades no que diz respeito aos feridos, às zonas mais difíceis, nomeadamente São Lourenço, no que diz respeito a Arieiros, no que diz respeito. Sim. Julgo que é pelo bom caminho este tipo de ações. Agora, é fundamental que as entidades públicas deem o primeiro passo na demonstração que são capazes de resolver o tema. Miguel de Sousa, explora, respeita, preserva é o novo lema da Associação de Promoção da Madeira e, pelos vistos, também paga taxa ou pagar taxa, passar a pagar taxa para utilizar alguns dos serviços, visitar, por exemplo, miradores, também agora às Quinta-Carros. É assim que se resolve o problema, com estas sensibilizações e com taxas Tudo o aplicadas? que você disse, Ruben, eu nos lugares próprios já promovei, já tentei, já mostrei que era a favor e, portanto, estamos nisso. Eu acho é que há muita coisa abandonada, há muita coisa precisada de disciplina, de ser trabalhada, de haver responsabilidade, das coisas não serem como qualquer um quer. Eu fiquei com aquela ideia de quando houve, acho que um casamento no Fanal e que, portanto, aquilo ainda foi considerado pelas entidades públicas na altura como qualquer coisa que era normal, ou não seria ilegal, ou não seria proibido, e, portanto, olha, o melhor é esquecer. O doutor António Trindade, acho bem, que continua a fazer toda essa caminhada na defesa da região, mas eu já perdi um bocadinho a esperança. Acho que já não há pessoas interessadas em pôr disciplina, como havia antes. Eu lembro-me antes, no 25 de Abril, para se visitar um parque, para se ir a qualquer lugar, era, portanto, pago, era difícil, era preciso respeitar uma data de coisas, havia regras, não era só entrar e ir. E, portanto, ou isso te leva um toque de disciplina por tudo isso,
pagando, talvez também seja uma forma de impor alguma seletividade, mas isto tem que ter regras. Eu não aceito que toda a gente que está na Madeira tenha direito a ir ao picarieiro amanhã. Isto não é possível. Não. Temos que arranjar maneira de. Só podem ir 300. Vamos ver como é que se escolhem 300. Agora não é toda a gente pode ir ao Cabo Girão, toda a gente pode ir ao Fanal, toda a gente pode ir. Isto não é registro. Portanto, precisa de qualquer coisa e pronto, eu posso ir dizendo isto, mas já não vou fazer nada por isso. Ricardo Vieira, Olha, já falamos sobre este assunto diversas vezes. O que tem a acrescentar? Eu vou abordar aqui uma questão que é uma questão talvez lateral, mas que para mim é importante. Primeiro foi esta questão da taxa turística que se generalizou em muitos municípios da região e há quem defenda que esta taxa até devia ser regional e não municipal. Mas em segundo lugar, de imediato se vem dizer que as taxas deveriam não ser obrigatórias para os residentes. O que levanta aqui vários problemas. Primeiro, as taxas têm sido fixadas com o grande argumento de que dois tipos de argumentos. Um tem a ver com esta coisa da carga de que falava o Dr. António Trindade, ou seja, evitar que haja excesso de pessoas em locais sensíveis do ponto de vista ambiental. E eu pergunto se esse é o objetivo, em que é que distingue o madeirense do turista que vai, não percebo. Um segundo objetivo a taxa era uma certa contrapartida pelo serviço que se prestava, nomeadamente ao nível do saneamento, das estradas, que eu também começo por achar Uma que faz manutenção. algum sentido que seja municipal, já faz menos sentido que seja regional. Mas em terceiro lugar, e esta questão é que, a meu ver, é uma questão importante que temos que pensar, é que a consciencialização que agora se divulga através desta nova campanha da AP Madeira é principalmente dirigida a toda a gente, seja madeirense, seja continental. Eu não acho que para um continental ou até estrangeiro, Uhum. não acho que para um fulano ser finlandês tenha maiores obrigações de respeito e preservação do que em relação a uma pessoa que é de Santo António ou de São Pedro. Não percebo essa lógica, não me entra na cabeça. E, portanto, eu acredito que os madeirenses gostem da sua terra e gostem de a preservar. Mas a generalidade do turista também preserva. E, portanto, o que há aqui, de facto, como dizia o Dr. Miguel Sousa, a meu ver bem, disciplina, regras, alguém que controle isso. E se a entidade pública não tem essa capacidade de controlar, faça concessões. Os concessionários vão fazer isso com certeza de uma melhor forma. E o que já se pensou para os percursos pedestres? Exatamente. Eu acho que é uma solução e acho que pode ser uma boa solução. Mais do que estas medidas um bocadinho assim, avulsas e, a meu ver, assim, com uma feição eleitoralista pelo meio, não é? Os turistas não votam, não é? E, portanto, isentar os madeirenses pode não afoguentar o voto, não é? Mas eu acho que isto é um problema grave, é um problema importante e deve ser refletido numa dimensão um pouco superior. Deixemos estas coisas de comezinhas medrar em sítios próprios e pensemos as coisas a um nível um pouco maior. Muito bem. Disciplina no turismo, creio que também é unânime em relação à resolução que têm para esta semana, a não ser que tenham trazido outra resolução para fecharmos este debate da semana. Eu só queria te Sim. tanto quanto sei, e este tema foi discutido na Assembleia Geral da Associação da Promoção Madeira, há passos muito interessantes e muito importantes dados e que possam ser efetivamente materializados num breve espaço de tempo. E chama a atenção para esse interesse. Eu venho de uma feira de turismo na Inglaterra, uma das grandes feiras de turismo europeias, e o que evidentemente se nota, digamos, é este problema do lidar com a natureza, que era necessariamente o nosso grande highlight, a nossa grande aproximação,
tem sido, de certo modo, tocado negativamente pelos comentários de quem nos visita. E os critérios de aferição agora não são propriamente os meus critérios de há 10 anos. Eu atualmente tenho a possibilidade de conseguir medir a informação de quem visitar ou conseguir cobrir qualquer coisa como 80 a 90% de quem efetivamente nos visita. E tendo-se, sobretudo, em consideração a evolução do turista que nos visita, que advém necessariamente do transporte, advém do tipo de alojamento, o grau de exigências em relação a esta abordagem é cada vez maior. E este relativo decréscimo da avaliação do exterior é difícil, é complicado, mas para isso, naquilo que nos foi comunicado em termos da Associação de Promoção, há uma lógica, digamos, de medidas neste tratamento, nesta abordagem, na abordagem do princípio do utilizador-pagador, na possibilidade não é propriamente criar mais quiosquezinhos para cobrar bilhetes, mas ter uma abrangência geral. Evidentemente que há uma segunda fase, será essa abordagem política do madeirense, mas aí numa lógica de isenção. Temos a abordagem geral está feita, agora a discussão, e esta é necessariamente uma discussão política. Essa é sim, o que é que vão entender os partidos no que diz respeito à utilização, digamos, da natureza da ilha por parte do próprio madeirense. Mas este é um tema que Fica para daqui a teremos 15 abordagem dias. para uma próxima Muito bem. reunião. Agradeço aos três, também a quem nos acompanhou aqui na TSF. O debate da semana regressa na próxima sexta-feira com outro painel de comentadores. Até lá, bom fim de semana. Obrigado. As melhores ideias nascem no debate